Informação bombástica que vem do Cruzeiro. Emerson Pansieri pede passagem. Forte abraço. Boa noite, Pansieri. Boa noite para você, Hugo. Um abraço também para quem nos acompanha aqui no apito final de Itatiaia, nossa Nath Fiuza. O Cruzeiro tem aí uma situação de momento, Hugo, que a gente precisa trazer ao vivo. Por isso estamos aqui na Itatiaia, de saída de jogador. E de saída de jogador que até pouco tempo era capitão do Cruzeiro, Rafael Cabral. Está possivelmente de malas prontas para deixar o Cruzeiro. Essa situação pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Inclusive o jogador que treinou hoje normalmente com os companheiros na Toca da Raposa e até na prévia que eu trouxe dentro da turma do bate-bola, eu falava que ele poderia atuar e poderia atuar mesmo, né? Porque na convicção do Seabra e de toda a comissão técnica não tinha problema mesmo com as vaias e tudo aquilo que aconteceu na última quinta-feira para o Rafael Cabral começar esse duelo de amanhã contra o Botafogo, estreia do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Essa partida amanhã às 5 horas da tarde. Porém, a situação mudou de figura nas últimas horas. O jogador não foi para a concentração. O time está concentrado, repito, 11 horas 46 minutos, o time está lá mais ou menos 8h30, 8h40, já estava toda a delegação se juntando lá para a janta, e aí tinha vídeo, tinha esse trabalho com o Fernando Seabra, mas o Rafael Cabral não está lá com os demais companheiros, porque está de saída do Cruzeiro. Conversava também, buscando algumas informações com outros companheiros, lembrando que essa informação do Rafael Cabral foi passada e divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, que a gente pôde confirmar aqui na Itatiaia, realmente ele está fora da concentração. E aí, numa apuração com o nosso Leona Geral, o Alexandre Galo, que é o diretor de futebol do Santos, na hora que foi questionado sobre essa questão dos goleiros, desligou. O João Paulo, que é jogador do Santos, e o Rafael Cabral são da mesma empresa. O jogador do Santos, né, o João Paulo, está também pressionado na equipe da Baixada Santista e uma negociação pode acontecer. Não dá para tirar essa negociação do radar. Não dá para cravar, Hugo. Não dá para cravar e falar assim, olha, tá fora do Cruzeiro para ir pro Santos e que o João Paulo vem pro Cruzeiro. Não dá para cravar isso, porque várias equipes também já demonstraram recentemente interesse no Rafael Cabral. É um jogador que tá vivendo uma situação complicada no Cruzeiro, tá, mas tem mercado, né? Isso aí é inevitável. Então, é uma possibilidade, é um caminho que pode ter, mas é uma bomba. 11h47, Rafael Cabral está com um pé fora da Toca da Raposa. Pode deixar o Cruzeiro e pode ser, inclusive, baixa já para essa partida de amanhã contra o Botafogo, já que uma fonte me confirmou que realmente ele não está concentrado com os demais companheiros, já que o Cruzeiro antecipou essa concentração por conta da questão mental, Hugo, para a turma ficar mais concentrada no jogo, para a turma ficar mais focada no jogo. Então a concentração não foi amanhã de manhã, não foi marcada para amanhã de manhã, foi hoje, e Rafael Cabral não está lá. Você continua com a gente, Pansieri, que situação, hein, Fiuza? Que bomba! Pois é, uma notícia importante, né, na final da noite desse sábado, a gente que já repercutia desde mais cedo, falei até também no Bastidores com o João Vitor Xavier, a titularidade do Rafael Cabral, que num primeiro momento parecia certa na partida de amanhã contra o Botafogo, e a gente já falava do prejuízo que isso poderia causar, não só pensando que novamente ele poderia falhar, porque vive um momento de instabilidade. Rafael Cabral é um grande goleiro, tem uma história muito bonita no futebol, mas passa por um momento turbulento na sua carreira, mas não só por isso, pensando também as vaias que ele receberia, o quanto isso poderia afetar não só ele, mas toda a equipe, né? No jogo em que o Cruzeiro está pressionado contra um adversário que é difícil, mais uma vez dentro da sua casa. Mas agora vem essa notícia da possível saída do Cabral. Para mim, é uma questão muito de relação que ficou complicada, né? Acho que se as falhas recentes não tivessem acontecido, o Cabral não sairia do Cruzeiro nessa temporada, talvez não houvesse uma renovação para o próximo ano, talvez no virar da temporada ele buscasse novos ares, mas não no momento, da forma como acontece. É bem verdade que o torcedor do Cruzeiro sempre teve um pé atrás com o Cabral, isso não é de agora, não é dos últimos 3, 4 jogos. Ele é um goleiro que de vez em quando toma uns gols meio esquisitos, né? Ficou muito marcado, inclusive, pelos gols de falta que sofreu do Hulk nos clássicos, que deixa sempre o torcedor do Cruzeiro muito chateado, porque é contra o principal rival.
mas o torcedor sempre teve um pé atrás com ele e nos últimos jogos a relação ficou meio insustentável. Para o Cabral isso é muito ruim, para a família do Cabral isso é muito ruim, para o Cruzeiro também, para o torcedor do Cruzeiro é pior ainda. Então, se não tem como, se o Cabral não acha que ele tem a capacidade de se reerguer dentro do Cruzeiro, mesmo que num primeiro momento tá figurando no banco, trabalhando mais no dia a dia, buscando de novo o seu espaço. Mas se jogador e clube entendem que a situação está insustentável, o melhor caminho mesmo é a saída, de preferência uma saída amigável para que o Cruzeiro financeiramente não tenha um transtorno também com isso. E aí fica essa dúvida, né? Se poderia ser essa troca com o João Paulo. O Rafael Cabral, que tem uma história muito bonita com o Santos, campeão da Libertadores. O João Paulo, que vive ali também com a torcida santista altos e baixos. Ele ficou muito marcado e foi muito pressionado pela torcida do Santos por causa do rebaixamento no ano passado, mas nesta temporada foi eleito, inclusive, o melhor goleiro do Paulistão. Foi titular em todos os jogos do Santos na temporada até aqui, mas ficou também questionado nessa última semana pelo pênalti que ele comete no Endrick, na final, que origina o gol do Palmeiras, que depois abre o caminho para a virada do time do Abel Ferreira. Posição goleiro é sempre difícil, né? É sempre entre altos e baixos. A gente tem aí os extraclasses que conseguem manter uma regularidade muito grande, mas a maioria dos goleiros sofre com esses altos e baixos. O João Paulo no Santos está sofrendo isso, o Cruzeiro com o Rafael Cabral. Essa troca de ares poderia fazer bem aos dois e acho que, consequentemente, poderia fazer bem aos clubes. Repito, a história do Rafael Cabral é muito bonita no futebol e no Cruzeiro. Foi uma das principais peças no retorno do Cruzeiro à elite do Brasileirão. Isso não pode ser esquecido em hipótese alguma, né? A ingratidão ela não pode figurar, mas neste momento, aparentemente, a relação está mesmo insustentável. Ô Pansieri, é uma notícia que mexe com o ambiente do Cruzeiro e o Cruzeiro precisa do belo pontapé inicial no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, hein? O Hugo mexe muito porque o Rafael Cabral é uma liderança do grupo, né? Independentemente da opinião do torcedor, é um cara que tem voz ativa no vestiário, né? Tá aqui no Cruzeiro, participou daquela campanha de 2022 para o acesso à Série A. O ano passado fez bons jogos ali naquela reta final, especialmente, né? Mas a pressão tá muito grande. A pressão, eu sinceramente, nesse meu tempo aí de cobertura esportiva, e você, Hugo Sérgio, a gente já dividiu vários microfones, né, em emissoras. Lá em 2005, a gente estava começando, né, e a gente aí até tem aí a idade pareada em relação à rádio. Eu nunca vi uma coisa que aconteceu assim no futebol dentro do gramado, né, dentro do estádio, igual aconteceu com o Rafael Cabral no último jogo, né? Foi algo fora do normal ali antes da partida, aquela vaia, como o Mineirão não estava muito cheio, então ficava ainda mais agudo, né? Aquela vaia ficava ainda reverberando mais no estádio. Eu nunca vi isso, né? Sinceramente, nunca vi. Lógico, da torcida adversária isso é normal, mas da própria torcida foi algo que me chamou a atenção. E dentro da linha que a gente já trouxe aqui, né, com a Nath, com você, Hugo, vale destacar que o Rafael Cabral foi nosso entrevistado no início do ano e até eu perguntei para ele participou do nosso Bastidores ali, era aniversário do Cruzeiro, foi no dia do aniversário do Cruzeiro, sobre a proposta que existia na época do Santos. Eu vou abrir aspas aqui para você ter uma noção e a gente até se nortear em termos de realmente interesse do peixe que existe e sempre existiu. Como foi exposto publicamente, e tem o mérito também da imprensa, realmente nas minhas férias, logo no começo das férias, eu tive uma proposta. Eu até peço, por favor, para que quem for fazer a matéria não contextualize aquilo que eu vou dizer. Não tire do contexto. E não façam nada, por favor, polêmico, porque eu tive essa proposta que eu neguei no começo das férias e foi a proposta mais difícil. Eu devo tudo ao Santos, eu tenho um carinho enorme, é o clube que está vivendo um momento mais difícil da sua história. E para mim não foi fácil por conta disso. Uma coisa que eu aprendi na vida é ser grato, e eu sou muito grato ao Santos pelo fato de ter confiado em mim, de ter me colocado para jogar. Falavam que tinham que contratar goleiro mais experiente para jogar Libertadores. E na ocasião, fui o goleiro mais jovem campeão com 21 anos. Eles me bancaram e, glória a Deus, até hoje sou o goleiro mais jovem campeão. O Santos foi o clube que sempre confiou em mim, que até na minha saída atendeu o meu desejo de ser vendido, porque eu também não queria sair de graça. Enfim, ele vai e fala do Santos e depois ele fala do Cruzeiro. Mas, como eu disse, também aprendi a ser grato ao Cruzeiro. Quando eu vim ao Cruzeiro,
sabia que era um momento muito parecido ao que o Santos está vivendo agora. E a proposta do projeto era maravilhoso, em todos os aspectos, tanto o projeto esportivo, mas o financeiro. Mas, como eu disse, sou grato ao Cruzeiro que confiou em mim no momento mais importante da história. Era um momento delicado com o maior ídolo da história deixando o Cruzeiro, e na mesma posição que eu. Seguimos com as palavras do Cabral. Então, o Cruzeiro enxergou em mim um potencial que estou dando a vida para corresponder. Esses 2 anos foram ótimos, mas quando eu vim para cá, me ofereceram um projeto de 4 anos. Estou no 2º ano, indo para o 3º. Só estou no meio dele, no meio deste projeto. Por mais que eu tenha um carinho e ame muito o Santos, também sou grato ao Cruzeiro e tenho que ao clube que me ofereceu um projeto esportivo que abracei e que não terminei ainda o que eu vim fazer aqui. Palavras do Rafael Cabral, nessa entrevista que ele nos concedeu ali no aniversário do Cruzeiro, dia 2 de janeiro, e acho que conta um pouco dessa relação, Hugo Sérgio, Nath, nossos ouvintes, nossos espectadores também no YouTube, dessa relação boa que existe entre Cabral e Santos. Tá na cara que existe aí um carinho e um respeito de ambas as partes. Hugo, não sei se eu tô equivocado na minha visão. Não, acho que é isso mesmo. E quando um jogador sai de um clube, da forma como o Rafael Cabral pode estar saindo do Cruzeiro, questionado, com a confiança lá embaixo, é sempre bom ir para um lugar onde é querido, sim, onde as pessoas confiam no seu trabalho, onde as pessoas têm gratidão pelo que ele já fez, onde as pessoas reconhecem o seu mérito. Então, assim, o Cabral vai para uma outra equipe, talvez qualquer outra equipe do futebol brasileiro hoje, ele vai chegar questionado. Talvez o único lugar que ele chegue com confiança é no Santos, pela história que ele já tem no passado de ser campeão da Libertadores e porque ele já ajudou muito o Santos em outros momentos, tanto que o Santos o procurou no início da temporada, como disse o Pansieri. Então, acho que a melhor opção para o Rafael Cabral, em termos de ambiente, de receptividade, é mesmo o Santos. Por isso que a gente coloca, né, o clube santista como essa primeira opção. Porque em qualquer outro lugar que o Cabral chegar hoje, todo mundo acompanha o futebol, todo mundo está ligado nas redes sociais, todo mundo está vendo o que está acontecendo. E em qualquer outro lugar que ele chegar, ele vai chegar questionado, como está sendo agora pela torcida do Cruzeiro, exceto no Santos, por causa da sua história já construída. Para arrematar contigo, o Cruzeiro para amanhã, contra o Botafogo, Pansieri. Que bomba, cara. Essa balançou, hein? Essa 11h57, eu vou te ser muito sincero. Há muito tempo não vi uma movimentação, porque precisamos lembrar que o Rafael, gente, treinou. O Cabral treinou. Ele treinou. Ele estava na lista de relacionados. Então, é algo assim, muito rápido, muito intenso, de um cara que é líder de vestiário. Sem o Rafael Cabral, óbvio que vai o Anderson, né? O Anderson é o substituto natural, teve o contrato renovado com o Cruzeiro até 2025 e até a gente antecipou aqui, a gente pôde antecipar essa informação aqui na Itatiaia, naquela parceria com o Guilherme Souza. Então, para amanhã, Anderson, William, Neres, mesmo com as vaias para cima do Neres também. Neres, Zé Ivaldo e Marlon. Lucas Homero, Lucas Silva. Aí uma novidade, Ramiro, para nossa comentarista Nath Fusa que gosta de uma tática, é mudança. Ramiro na vaga do Vital. Matheus Pereira com a presença do Arthur Gomes e também o Rafa Silva. Deve ser esse o Cruzeiro, que tem uma baixa do Dineno. O Dineno sentiu um problema físico, tá fora do jogo. Também é uma baixa na equipe do Cruzeiro. E aí o Vital é por opção, tá sendo barrado por opção do treinador. Acho, Hugo, que é esse o encaminhamento de time sem a presença do Rafael Cabral. Deve ser esse o Cruzeiro para amanhã encarar o Botafogo. Dali Pansieri é o Cruzeiro para esse início de Campeonato Brasileiro, já um início tumultuado, né, nos bastidores. Pois é, e o Seabra podia aproveitar já, né, a leva das mudanças e mudar o Neres também, né? Porque esse não é questionado de agora, não, ele é questionado desde a temporada passada. Desde a temporada passada, o torcedor fala que o João Marcelo estaria à frente do Neres tecnicamente, e a gente vem confirmando isso. E nessa temporada, a melhor dupla do Cruzeiro, a que passou mais segurança, foi Zé Ivaldo e João Marcelo, então não sei por que essa dupla foi desfeita. Agora, a mudança no meio-campo, essa é uma mudança tática. Eu acho até, Hugo, que é uma mudança que eu concordo, é uma mudança bem pensada do Seabra, porque a maior parte dos adversários que o Cruzeiro vai enfrentar, e isso inclui o Botafogo, que também não vive um bom momento, mas tecnicamente
é melhor que o Cruzeiro, tem mais peças com mais qualidade, com mais poder de decisão, esse vai ser o cenário do Cruzeiro contra a maior parte dos adversários. Então, você reforçar um pouco mais a marcação, priorizar mais o setor do meio-campo, ter mais gente com capacidade de ficar com a bola, de preencher espaços, pode fazer bem ao time, no sentido também de que você tira mais as responsabilidades defensivas do Matheus Pereira, que ganha ainda mais liberdade para flutuar, para cair pelos dois lados, para se aproximar dos atacantes e, de certa forma, dá um pouco mais de liberdade até para o próprio Lucas Silva. E também a gente sabe que tem muito mais qualidade com a bola no pé, pensando o jogo ofensivo, do que necessariamente marcando, e que também não vive um bom momento. Quem sabe essa mudança no meio-campo pode beneficiar, fazer crescer novamente o futebol do Lucas Silva e também para que o Matheus Pereira seja ainda mais decisivo, tenha ainda mais liberdade. Então eu acho que é uma mudança bem pensada, até concordo com ela, mas não concordo com a presença do Neres na defesa.